E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise bem detalhada de duas empresas que estão dando o que falar na nossa bolsa, a Gerdau e a Irani. Sabe por quê? As duas são conhecidas por pagar dividendos a cada trimestre, e o mercado já está de olho, porque março costuma ser um mês de anúncios para elas. Então bora desvendar qual é a estratégia por trás de um investimento inteligente que busca essa renda. Olha só como a nossa conversa vai ser estruturada hoje. Primeiro, a gente começa com um alerta importante, que é a armadilha dos dividendos. Depois eu apresento a estratégia do dividendo inteligente. Aí a gente parte para os estudos de caso, um da Gerdau e outro da Irani, bem completos. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o retorno total e os pontos que todo investidor precisa ter na cabeça. Bom, vamos lá, começando com um conceito que é crucial. Muita gente que está começando a investir com foco em renda acaba cometendo um erro que parece pequeno, mas que no fim das contas custa caro. É o que a gente chama de armadilha dos dividendos. Sabe aquela tentação de olhar só para o número que brilha, aquele dividend yield altão, sem entender o que está por trás? Pois é disso que a gente vai falar. Parece até estranho perguntar isso, né? Poxa, como assim perder dinheiro buscando uma renda a mais com dividendos? Mas a resposta, infelizmente, é um sonoro sim. E olha, isso acontece bem mais do que se imagina. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar um caso real que aconteceu com as ações da BB Seguridade. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a empresa anunciou um dividendo bem gordo. O mercado, claro, foi à loucura. Segundo passo, o preço da ação que estava ali nos R$ 34 simplesmente disparou. Foi uma corrida de gente querendo garantir o dividendo e o preço subiu 11%, batendo quase nos R$ 39. Passo 3, um monte de gente comprou a ação lá no topo, atraída pelo dividend yield de 7%. Parecia um baita negócio, né? Só que aí veio a pegadinha. Passo 4, logo depois da Datacom, que é o último dia para ter direito ao dividendo, o preço da ação despencou, caiu 13%. Por quê? Simples, o valor do dividendo é descontado do preço da ação. É uma regra. E o resultado final? Passo 5, quem comprou lá no pico teve uma perda de 13% na cotação e recebeu 7% de dividendo. A conta, claro, não fecha. Foi um prejuízo líquido de 6%. Esse é o exemplo perfeito da armadilha de reagir à notícia em vez de se antecipar a ela. Ok, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos falar da solução. Como é que se foge dessa armadilha? A resposta está numa abordagem mais estratégica, que a gente está chamando aqui de dividendo inteligente. E essa frase aqui no slide, ela resume perfeitamente a filosofia por trás dessa estratégia. É uma virada de chave, sabe? Em vez de ficar caçando o dividendo, o foco tem que ser outro. Encontrar e virar sócio de bons negócios. Empresas bem geridas, que dão um lucro consistente e que têm um futuro promissor. Os dividendos nesse cenário deixam de ser o objetivo e se tornam o que eles realmente são. Uma consequência natural de investir em empresas excelentes. Então, como é que isso funciona na prática? Bom, primeiro tem que fazer o dever de casa, mapear o histórico de pagamentos da empresa. Isso ajuda a entender quando ela costuma anunciar. Segundo, e mais importante ainda, é analisar os fundamentos. A empresa é lucrativa, a dívida dela está sob controle, o preço da ação está justo. A ideia é se posicionar no ativo antes do mercado todo e não sair correndo atrás da notícia quando ela já está no preço. É isso que evita pagar caro e cair naquela armadilha que a gente acabou de ver. Beleza? Com a nossa estratégia em mente, vamos para o nosso primeiro estudo de caso, a Gerdau. Uma das gigantes do nosso mercado, sem dúvida, mas com um perfil bem específico que a gente precisa entender direitinho. A Gerdau é um monstro, não tem outra palavra. Com um valor de mercado de 40 bilhões de reais, é uma das maiores produtoras de aço do país. Mas o que realmente define a Gerdau é a sua presença internacional muito forte. O que traz, claro, tanto oportunidades quanto riscos. Agora, olha que interessante essa informação aqui. De onde vem o resultado da Gerdau? Presta atenção. 52% do resultado da companhia vem da América do Norte. O Brasil representa 40%. O que isso quer dizer? Que o principal motor da empresa hoje é a economia americana, gerando um caixa forte em dólar. Isso é um diferencial gigantesco, porque funciona como uma proteção natural quando o real desvaloriza. E a Gerdau passou por uma transformação assim impressionante. A empresa adotou aquela estratégia do menos é mais. Saiu vendendo várias operações que não eram tão rentáveis pelo mundo e reduziu sua presença de 16 para apenas 7 países. E olha o resultado disso. A receita cresceu mais de 60%, as margens melhoraram e, o mais importante, a alavancagem despencou. A empresa ficou menor em termos geográficos, mas se tornou muito mais forte e rentável. Hoje, o balanço da Gerdau é uma verdadeira fortaleza. A alavancagem, que é aquela relação entre a dívida e a geração de caixa, está num nível super confortável de 0,8 vezes.
A empresa tem 10 bilhões em caixa. É dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas dela até quase 2030. A situação financeira está muito tranquila. Mas, e sempre tem um mas, né? É fundamental lembrar, Gerdau é uma empresa cíclica. Os resultados dela dependem, e muito, dos preços do aço no mercado mundial. E sobre os dividendos, bom, a Gerdau tem uma política bem clara e pública, distribuir no mínimo 30% do seu lucro ajustado para os acionistas. Só que na prática, esse percentual tem sido bem maior, ainda mais quando a gente soma as recompras de ações que ela faz. E isso se reflete num calendário de pagamentos super consistente. Desde 2003, a empresa paga dividendos todo trimestre. Parece um reloginho. Os anúncios geralmente acontecem em março, maio, agosto e novembro. É essa previsibilidade que abre a porta para a gente aplicar a estratégia do dividendo inteligente. Opa! Antes da gente passar para o nosso segundo estudo de caso, que tem um perfil totalmente diferente, só um lembrete rápido. Análises como esta, que vão fundo na estratégia das empresas, são o foco do nosso canal. Então, para não perder os próximos conteúdos e a gente continuar aprimorando junto as decisões do investimento, vale muito a pena se inscrever. E para quem busca ir ainda mais fundo nesses conceitos e construir aquela base sólida para investir com segurança, a gente preparou uma seleção de livros que são, olha, leituras obrigatórias. A lista completa está aqui embaixo, na descrição. Agora vamos virar a chave completamente e analisar nosso segundo caso, a Irani Papel e Embalagem. Se a Gerdau é uma empresa cíclica e global, a Irani é, bem, o exato oposto. A primeira coisa para entender sobre a Irani é o que faz ela ser diferente das gigantes como Klabin e Suzano. A Irani não vende celulose. O negócio dela é papel e embalagens de papelão. Isso é fundamental porque ela não sofre com aquela volatilidade maluca do preço da celulose lá fora. E mais, 91% da receita dela vem do mercado interno, aqui do Brasil. Ela é, na essência, uma aposta na nossa economia. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra com perfeição a solidez do negócio da Irani. Quase 75% das vendas dela são para o setor alimentício. E como a gente vê no gráfico, a indústria de alimentos no Brasil é extremamente resiliente. Ela cresce em média 10% ao ano, mesmo em períodos de crise braba, como em 2015, 2016 ou na pandemia. O pessoal não para de comer, né? E ao se conectar com esse setor, a Irani consegue um crescimento de receita impressionante e constante, de quase 12% ao ano. E de onde é que vem esse crescimento de 2 dígitos? Basicamente é uma combinação de 2 fatores. Um aumento constante no volume de produção, de uns 5,5% ao ano, e um reajuste nos preços de venda que acompanha a inflação, ali na casa dos 5 a 6% ao ano. E não para por aí. A empresa está investindo pesada para se tornar autossuficiente em energia. Quando ela atingir 100% de geração própria, isso vai significar menos exposição às tarifas de energia, o que no futuro vai reduzir custos e aumentar ainda mais as margens. Agora vamos para um conceito essencial, principalmente quando a gente fala da Irani. Muitas vezes, olhar só para o dividendo em dinheiro não conta a história toda da remuneração que o acionista recebe. A gente precisa falar sobre Shareholder Yield, ou rendimento do acionista. Essa métrica é mais completa porque ela soma duas coisas, o dividendo que pinga na conta e o valor que a empresa retorna recomprando as próprias ações no mercado. O dividendo todo mundo conhece, é o dinheiro vivo, que cai lá na conta da corretora. Com ele, a liberdade é total. Dá para gastar, comprar mais da mesma ação ou diversificar em outros ativos. Já a recompra de ações é como se fosse um reinvestimento forçado. A empresa pega uma parte do lucro e, em vez de distribuir, ela usa para comprar as próprias ações de volta. E a Irani nisso é muito agressiva. Desde 2020, ela já recomprou quase 10% de todas as suas ações. E o mais importante, ela cancela esses papéis. Isso significa que as ações que sobram, as que estão nas mãos dos investidores, passam a representar uma fatia maior da empresa, então vale mais. E aqui a gente vê o impacto disso. Se alguém olhar só o dividendo yield da Irani, vai ver um número perto de 7,9%. Mas quando a gente soma o efeito das recompras, o shareholder yield real pula para 10,1%. É um retorno total muito mais expressivo que passa batido para quem olha só o dividendo. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Agora vamos juntar tudo que a gente viu e comparar o perfil dessas duas excelentes empresas, para ficar bem claro como cada uma pode se encaixar melhor em diferentes estratégias. De um lado, então, a gente tem a Gerdau. É uma empresa cíclica, exposta à economia global e ao dólar. Os resultados dela andam junto com os preços das commodities. O retorno para quem investe vem de uma mistura de dividendos e recompras de ações. É uma aposta, no fim do dia, na recuperação da economia mundial. E, do outro lado, a Irani, uma empresa resiliente,
não cíclica, totalmente focada no mercado interno brasileiro. O motor dela é o consumo estável e previsível do setor de alimentos. E o retorno é focado em dividendos e principalmente num programa agressivo de recompra e cancelamento de ações que gera muito valor no longo prazo. Isso tudo nos traz de volta a nossa mensagem principal. O segredo não é sair caçando o maior dividendo do momento. É encontrar negócios fantásticos, entender a fundo como eles funcionam e, como consequência disso, colher os frutos, que muitas vezes vêm na forma de dividendos e valorização. E agora fica o convite para a reflexão. Qual desses perfis de empresa se encaixa melhor numa estratégia de investimento focada em renda? O que dá para tirar de lição dessa análise toda? A opinião de todo mundo é bem-vinda aqui nos comentários e, claro, para continuar recebendo análises detalhadas como esta, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima!